Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente dia 25 de janeiro de 2024, ano novo, portanto, ainda, meado de uma manhã de quinta-feira, já visto o relógio estar em torno de 10h25 da manhã. Estou voltando aqui para fazer o meu quarto vídeo do ano novo. Eu já fiz de janeiro, desde o dia 1º para cá, 3, esse será o quarto. E os dois já estão publicados, tem um que está programado para o próximo dia 27, talvez libere amanhã. E esta é a razão pela qual convido o senhor e a senhora, os senhores e senhoras que estão chegando agora no presente canal e que ainda não se inscreveram, para, se puder, se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Se gostar do presente vídeo, aula, dê o seu like, aperte o sininho para poder ser informado e avisado sobre os próximos vídeos que eu irei postar. Se gostar do presente vídeo e se sentir à vontade, desde já se sinta autorizado a deixar seu comentário de forma respeitosa, educada e elegante. Dito isto, e para que o presente vídeo aula não fique maior do que eu pretendo, desde já comunico o título objeto de nosso estudo de hoje, qual seja, abre aspas, qual o combustível que deve mover a sociedade do século XXI ou contemporânea e o valor que devemos dar ao dinheiro, à luz, de fato, valor e norma, sobretudo sob uma perspectiva da lei de Deus, da lei da filosofia e da lei dos homens. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas e dramaturgo britânico, para quem certa feita não ouvidarem dizer, existir entre o céu e a terra ângulos mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. Não à toa, dada a frase e dado poeta, passou a ser parte integrante do pórtico de entrada de todos os vídeos que estávamos a falar, vem fazendo nos últimos 5 meses, ou seja, desde o último dia 4 de julho do ano passado, que foi exatamente o período em que criei o presente canal da cidadania e o anterior conexo a isso, a saber, o oráculo do conhecimento da fé, criado em julho do ano passado. Este, a saber, canal do Dr. Sabino Advocacia, com pouco mais de 5 meses, até ontem já tinha quase 7.900, aproximando de 8.000 views. Não obstante, a maioria ainda não está inscrita no presente canal, mas neste ano novo, creio, e continuo ávido na fé, fervoroso na fé, como dizia Paulo de Tarso, no sentido de você que está inscrito no presente canal, convidar o maior número de amigos, vizinhos, colegas, pessoas para fazer o mesmo. E você que está chegando agora, se gostar do presente vídeo, se algo que doravante irei dizer se virá para te ajudar de alguma maneira, pois na vida não existe ninguém tão pobre que não possa contribuir com algo, ainda que esse algo seja um clique no presente canal, você compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo e se inscrever, e igualmente por via reflexo também, enviar para os grupos de WhatsApp, redes sociais, etc., no sentido de convidar pessoas para também fazer parte ou ser parte integrante do presente canal, que representa a sua voz, e na medida em que você se inscreve e convida o maior número de pessoas para fazer o mesmo, estará contribuindo para além de motivar isso que estávamos a falar, que diariamente vem encontrando tempo para, de forma gratuita, compartilhar com os senhores e senhoras os mais diversos vídeos versando sobre o direito da cidadania, autoajuda, onde eu falo de filosofia, neurociência, geopolítica, e o terceiro
bloco ou plataforma em que eu falo da palavra de Deus, do primeiro livro de Gênesis ao último, escatológico, a saber, Apocalipse, que significa revelação, a revelação de Cristo Jesus na ilha de Patmos, para o seu querido apóstolo João, quando mesmo já tinha quase 94 anos, que foi a idade em que o mesmo morrera de morte natural. Mas, para começarmos a darmos resposta aos contornos e alcances do pano de fundo de meta da presente temática, qual seja, qual o combustível que ou move, né, a sociedade atual, contemporânea, e o valor que devemos dar ao dinheiro à luz, de fato, valor e norma, sob uma perspectiva da lei de Deus e da lei dos homens. Começo fazendo uma breve introdução histórica, no sentido de dizer que, odiernamente ou atualmente, em que pese, as pessoas vivem num mundo capitalista. E aí me vem à mente aqui o grande Marx, para quem escreveu O Capital. Mas quando Marx escrevera no passado O Capital, ele dividira a sua tese, no mínimo, em um tripé, ou seja, em 3 dimensões. A dimensão de que o trabalho deveria ser, em tese, dividido em 3 partes, ou seja, o mercado, o trabalho e o valor. Vejam que o valor, desde o Capital de Marx, desde a tese do Capital de Marx, já estavam presentes. A valoração que devemos dar ao capital, que devemos dar ao dinheiro. Quando viajamos na cronologia bíblica, notadamente do Antigo Testamento, chegamos no erudito e transcendental filho do rei Davi, a saber, o rei Salomão, para quem à época, não obstante estar diante do Todo-Poderoso, e por isso poderia pedir tudo, ao revés, apenas se resignara a pedir por sabedoria para o mesmo governar sobre Israel. E o Todo-Poderoso, para além de torná-lo rei de Israel, um dos 10 reis de Israel, outro sim, por via reflexa, também o tornaram o homem mais rico de sua época. Mas o fato é que o rei Salomão, não obstante estar diante do Todo-Poderoso, em que pese, somente pedira por sabedoria para o mesmo governar sobre Israel. E Deus, para além de torná-lo um homem mais sábio do seu tempo, um dos 10 reis de Israel, não à toa governara por expressivo 40 anos sobre Israel, compreendido entre o período de 1937 a 1971 a.C., para além de o rei Salomão ter sido um homem mais sábio e rico de sua época, em que pese também era o homem mais poderoso, mais rico, não obstante o mesmo ter pedido apenas por sabedoria para governar sobre Israel. Escrevera 3 livros, a saber, Cântico ou Cantares, que ele retrata a sua primeira vida, essa vida ideológica que todos nós temos. Chega na sua segunda idade, como também, por via reflexo, todos nós chegaremos, se soubermos diariamente agirmos com a devida sabedoria. Escreve Provérbio, o livro de sabedoria, um verdadeiro arcabouço jurídico sob a perspectiva ética e moral de como as pessoas, em tese, devem reger as suas vidas em sociedade. Chega a sua terceira fase, ou seja, a sua terceira idade, e o erudito e transcendental rei Salomão escreve seu terceiro livro, a saber, Eclesiastes, no sentido de dizer, estabelecer no mínimo 28 tempos diversos e distintos, bem como a época de nascer, de viver, de aprender, de errar, de se corrigir, de ouvir, de falar, de se calar, o tempo de plantar, de colher, de germinar, o tempo de morrer.
Mas o rei Salomão chega à sua terceira idade dizendo: tudo passa, tudo passa, tudo passa, tudo é ilusão, tudo é ilusão, tudo é ilusão. E o que o conformara era ou fora a liminar certeza dele saber que poderia contar com o Todo-Poderoso. E é isso, em tese, que em um primeiro momento diferencia um homem que crê do outro que não crê em Deus. Todos os protagonistas do ateísmo, bem como Nietzsche, Freud, Marx e Schopenhauer com Nietzsche, integrante da escola idealista alemã, Schopenhauer considerado um dos filósofos, para além de protagonista do ateísmo, juntamente com Nietzsche, também considerado como um filósofo pessimista. Não à toa ele diz que quanto maior o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento. Não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilharem e se enaltecer entre si. Nietzsche, certa feita, não novidade em dizer: amar um único ser é uma barbárie, pois isso ocorre à dispensa dos demais seres, inclusive Deus. Todavia, em que pese, Nietzsche, certa feita, também não novidade em dizer que o verdadeiro professor é aquele que ensina por prazer. Mas Nietzsche também fora pedagógico, quando dissera, em uma síntese estreita, que nada aprisiona mais do que as ideias, e este que está a vos falar acrescenta as ideias, as culturas, os hábitos, o vício e a ignorância, cuja ignorância, em que pese, sob a perspectiva filosófica e teológica, portanto, é considerada arquê, ou seja, causa-mãe ou responsável por tudo de ruim que acontece no mundo, inclusive o pecado. Certa feita, um dos maiores poetas e dramaturgos britânicos, a saber, William Shakespeare, quando estava a falar sobre a existência ou não do Todo-Poderoso, não ouvidara em dizer e acreditar existir um ser supremo, por lógico que Shakespeare estava a falar de Deus. Abaixo desse ser supremo estavam os anjos, abaixo dos anjos estavam as nuvens, abaixo das nuvens estavam a terra, abaixo da terra estava a flora, abaixo da flora estava, abaixo das nuvens estava a fauna, abaixo da fauna estava a flora, abaixo da flora os minerais, dentre eles o ouro, o mais precioso. Veja aí que Shakespeare delimitou, fez um verdadeiro conceito do que da ordem cronológica da existência do Todo-Poderoso. É claro que abaixo de Deus está o homem, estão os anjos, abaixo dos anjos as nuvens, abaixo das nuvens a terra, abaixo da terra, esqueci, e retificando, está o homem, abaixo do homem está a flora, abaixo da flora está a fauna, e abaixo da flora, fauna, estão os minerais, dentre eles o ouro mais precioso. Vejo, portanto, que quando pensamos nessa ideia desse nosso existencialismo, que apenas Deus é eterno e o homem é efêmero, ou seja, passageiro, a qualquer momento pode soprar, pode sucumbir, é muito pobre entendermos e enxergarmos esse vídeo somente sob a perspectiva desse nosso existencialismo, dessa nossa miserável natureza humana que a qualquer momento pode soprar e pode ir para 7 palmos debaixo da terra, salvo aqueles que preferem serem cremados. Essa ideia desse materialismo arminiano, que mais vale o ter em detrimento do ser, e como defendia Schopenhauer, é uma sede de ter com o teto não poder possuir este mundo lilista, onde as pessoas em que pese vivem literalmente desprovidos de valores éticos
e morais. Quando entramos nas mais diversas redes sociais, sem não demérito daqueles que pensam em sentido contrário, tampouco ter a menor pretensão de esgotar a matéria. Quando entramos nas redes sociais das mais diversas, o que observamos é só teoria da prosperidade. É só pessoas tentando ensinar, ou prometendo ensinar, a ficar rico, milionário, como se fosse levar, dada a riqueza, quando morresse. Quando sabemos que não levamos nada. E é esta exatamente a razão do dia de hoje foi instado ou provocado pelo tino e o tirocínio da razão, no impávido da tentativa de buscar resposta e explicação para os inefáveis mistérios que norteiam o nosso existencialismo. É muito pobre imaginarmos esse nosso existencialismo somente sob a perspectiva material, onde só Deus é eterno, e não à toa céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras, promessa e o poder do Todo-Poderoso hão de ficar. E isso já é mais que suficiente para nos conscientizarmos, e aí a gente está aqui falando, e se faz extremamente necessário trazer ao presente debate os 7 dons do poder do Espírito Santo, quais sejam ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência ao Senhor. Com base nesses sete dons do poder do Espírito Santo é que os grandes best-sellers, os grandes protagonistas da autoajuda utilizam para ensinar como ficar rico. Está na Bíblia. Os 7 dons do poder do Espírito Santo é a carruagem de fogo, é a cartilha, é a cereja do bolo. Como ensinava e continua transcendentalmente ensinando a clássica filosofia atemporal do estoicismo, notadamente da pessoa do ex-imperador Marco Aurélio, em Roma, considerado um dos maiores, o maior imperador de todos, pois ele, juntamente de Sêneca, foram um dos 2 maiores protagonistas a defender e disseminar a tese do estoicismo. Para quem não sabe, o estoicismo é uma filosofia atemporal. Atemporal por quê? Porque ela transcende no tempo. E transcender, esse verbo transcender, é o objeto do nosso estudo de hoje. Quando criei o título, qual o valor que devemos dar ao dinheiro e qual o combustível que move a nossa sociedade do século XXI ou odierna. Enquanto na revolução agrícola, em que pese, o combustível era a terra, quem tinha terra era o dono da cocada preta, era o Todo-Poderoso. E a gente observa a nossa colonização portuguesa no Brasil, as 6 Marias da divisão, ou seja, a divisão de terra. E aí a gente tem aí o primeiro marco legal da reforma, da clássica, tão demandada reforma agrária no Brasil. Mas o fato é que a revolução agrícola teve como combustível a terra. Quem tinha terra era o Todo-Poderoso, era o aristocrata. O tempo avança e chega a clássica Revolução Industrial na Inglaterra. E aí muda o capital, aí muda o combustível. O combustível não é mais a terra. O combustível passa a ser o capital. E aí onde entra a ação, que é a questão do livro O Capital, a obra O Capital de Marx, onde Marx divide no mínimo em 3 partes o capital sob uma perspectiva de mercado, do trabalho e do valor que se deve dar a ambos.
Com o advento da Revolução Industrial, o combustível deixa de ser a terra, como era na Revolução Agrícola. O combustível doravante passa a ser o capital. Quem tem dinheiro é o dono, é o aristocrata, é o todo-poderoso. Ocorre que as pessoas não observaram e não caiu ainda, não deixaram cair a ficha de que a Revolução Agrícola passara, é coisa do passado, a Revolução Industrial, por via reflexa, também, e hoje estamos na iminente, com I, está agora no presente, revolução tecnológica, cujo combustível ao revés não é mais a terra, tampouco o capital, e sim o conhecimento. E é esta a razão pela qual volta ao rei Salomão. O rei Salomão, há mais de 3.000 anos, ele mesmo estando diante do Todo-Poderoso, em que pese, poderia pedir dinheiro, poder e etc., só fizeram pedir ao Todo-Poderoso, que foi por sabedoria para o mesmo governar sobre Israel. E diante de singelo pedido, o Todo-Poderoso, para além de torná-lo um dos 10 reis a governar por expressivo 40 anos Israel, o Tossim, por via reflexa, também o tornou o homem mais sábio, mais poderoso e mais rico de seu tempo. O rei Salomão casa-se com 700 mulheres, princesas e todas ricas, e acha pouco mais 300 concubinas, somando-se 1.000. Em razão do envolvimento do rei Salomão com essas 1.000 mulheres, que eram ligadas aos mais diversos deuses da Grécia Antiga e do Egito, o rei Salomão acabara deixando o poder subir, ou a soberba subir para a cabeça, e passou a fazer aquilo que não refletia a vontade do Todo-Poderoso. E aqui já faço um adendo, para não dizer uma primeira síntese estreita, para a gente poder entender ou entendermos contornos e alcances do pano de fundo de método que eu estou querendo te ensinar. O rei Salomão, Deus o torna um dos 10 reis de Israel, um homem mais poderoso de sua época, mais sábio e mais rico. O rei Salomão deixa o poder, a soberba subir para a cabeça, casa-se com 700 mulheres, todas princesas e ricas, e à medida em que o rei Salomão ia casando com essas mulheres, todas princesas e ricas, 700, e mais, acha pouco, mais 300 concubinas, para além dele se desviar daquilo que refletia a vontade e o propósito de Deus, todavia, ou melhor dizendo, outro sim por via reflexa, o medo também agregava a riqueza de cada uma dessas mulheres, cada uma dessas princesas ricas, ao seu império. E começa a fazer aquilo que não refletia e revelava a vontade de Deus, fazendo com que Deus ficasse desgostoso com o mesmo. E tudo isso ele retrata notadamente no seu terceiro livro, a saber, Eclesiastes. Tudo passa, tudo é ilusão. O rei Salomão, em certo de seus transcendentais e eruditos livros, fora pedagógico no sentido de dizer que na sua época, na política, só corrupção. Na justiça, só corrupção. E aí me vem à toa a nova e eterna aliança por meio de Cristo Jesus, quando disseram para seus discípulos e os fariseus da época: quando tiver uma contenda com seu irmão, procure se conciliar com ele, pois se sua demanda for bater no tribunal, você poderá perder seu patrimônio e preso, quiçá, até ir preso. Vejo que há mais de 3.000 anos, o rei Salomão já falava da injustiça na política, na justiça e etc.
em idos de 1900, notadamente 1936 para 1938, período que antecedia a Segunda Guerra Mundial, que se dera exatamente entre idos de 1939 e findando em 6 de setembro de outubro de 1945, existia um grande milionário dos Estados Unidos, por que não dizer o magnata do aço, a saber, Andrew Carnegie, que era considerado o homem mais rico de sua época. Ele produzia 25% do aço que abastecia a indústria dos Estados Unidos. Mas ele teve uma ideia de não deixar sua fortuna para os herdeiros, não obstante o mesmo ter deixado seus herdeiros com uma quantia razoável e suficiente para viver com a devida dignidade. Mas o magnata do aço de 1936 a 1938, contemporâneo de Napoleão Hill, que era um jovem na época, estava muito angustiado e, não obstante ser considerado o magnata do aço, um dos homens mais ricos de sua época, ele estava infeliz, porque sabia que ao morrer o dinheiro iria ficar para os herdeiros brigarem, e ele não iria ter a certeza de que o seu dinheiro iria ser investido num propósito comum, em bem ou em prol do bem comum e da humanidade. Ele resolve convidar um jovem, a saber, Napoleão Hill, que era um visionário, para lhe propor a andar, a viajar por expressivo 20 anos para entrevistar pessoas de sucesso, mulheres, quase 6.000 pessoas, 2.500 pessoas que tiveram fracasso, que não tiveram sucesso na vida, e umas 500 pessoas que tiveram sucesso. Mas o grande empresário norte-americano, Andrew Carnegie, à época ele tinha uma consciência de que Napoleão Hill, com efeito, iria ter mais êxito em ouvir aqueles que fracassaram do que os propriamente que tinham sucesso. Mas isso será objeto de um vídeo-aula, onde eu irei falar de uma erudita obra, por que não dizer um best-seller, uma obra póstuma em tese, que é um livro escrito, ou seja, não obstante ter sido publicado em 2011, depois de 75 anos, que Napoleão Hill havia feito os manuscritos, e houve um ceticismo da sua família pelo título do livro, a saber, Mais Esperto que o Diabo, um livro que se tornou best-seller, ou seja, depois de 75 anos foram publicados e já foram vendidos mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo. Este livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, onde eu irei fazer diversos vídeos, aulas, para você entender os contornos e alcances do que significa ser mais esperto que o diabo. Apenas alguns espólios para você ficar na expectativa, se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, pois você terá muito a aprender no decorrer do presente ano. Vejo, portanto, que ter dinheiro não é pecado. Quando Jesus, por meio da parábola de Lázaro rico, dissera que era mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, por lógico que Cristo Jesus está dizendo que seria pecado e que seria proibido termos dinheiro, conquistarmos dinheiro, poder. O que ele estava dizendo, primeiro comentário sobre essa passagem, essa parábola, que Cristo Jesus disse que era mais fácil
um camelo entrar no buraco das agulhas do que um rico entrar no reino do céu. Primeiro, ele, por lógico, não estava falando da agulha de costura, e sim do buraco das agulhas que ficava na antiga Judá, ou seja, a atual Estado soberano de Israel, que era uma espécie de porto alfandegário, onde se cobrava imposto. E lá tinha uma portinha que era tão pequena que era impossível um camelo passar por ela. Mas quando Cristo Jesus diz que seria mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, ele também nos ensina, estava nos remetendo à clássica cegueira espiritual, em que os fariseus conseguiam enxergar um argueiro no olho de seu irmão e não conseguiam enxergar a trave que estava atravessada nos seus olhos, que era a verdadeira cegueira espiritual, que hoje, não diferente, acomete as pessoas do mundo inteiro, pelo menos a maioria. A cegueira espiritual. Não à toa, Cristo Jesus dizia que a boca fala do que o coração está cheio e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartar ou fartarmos o nosso coração com coisas boas para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade do Todo-Poderoso. Tudo que fazemos na vida tem que ter um propósito. Quando Cristo Jesus disse que era mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu, é exatamente nos remetendo a pensarmos, a termos uma consciência cósmica acerca do verdadeiro espírito, da verdadeira e real função social que deve ter o dinheiro e o poder. E aí, voltando para o Magnata do Aço de Leeds de 1936 1938, período que antecedia a Segunda Guerra Mundial, Andrew Carnegie foi pedagógico em dizer para Napoleão Hill que ele sonhava, aspirava em desenvolver uma filosofia que não existia até então, que não existia em nenhuma universidade norte-americana. Uma filosofia que ensinasse as pessoas a pensar, que ensinasse as pessoas a ter sucesso, que ensinasse as pessoas a serem felizes. Pois a universidade, em que pesa, em sua grande maioria, são meras reprodutoras de conceitos pré-existentes. E não à toa, fiz um vídeo dizendo que os homens mais ricos do mundo, um dos homens, não todos, pois hoje o mais rico, Elon Musk, é formado. Mas, até mesmo antes de Elon Musk, existiam os homens bem-sucedidos e ricos, bem como o alemão Eike Batista, que trabalhava com mineração, com logística naval, se envolveu na história do mensalão. Outro, na área cibernética, na área da informática, saber Bill Gates, também não se formaram. Shakespeare, se você entrar curiosamente na internet, no Google, notadamente, para pesquisar a biografia de Shakespeare, o grande Shakespeare, considerado o maior dramaturgo e o maior poeta britânico de todos os tempos, aquele que escreveu Romeu e Julieta, aquele que autor da frase ser ou não ser, aquele autor da frase entre o céu e a terra existe ano-luz mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina, e etc. E aí me remonta aqui um poeta britânico, um poeta francês, a saber, Blaise Pascal, para quem certa feita não novidade em dizer que o coração tem razão, que até a própria razão desconfia. Aquele que é autor e protagonista da tese ou teoria da probabilidade, a ponto de dizer que, falando para os ateus da época, que aquele que não crê em Deus, se Deus existir, ele terá um prejuízo incalculável.
Ao revés, aquele que crer, se em tese Deus não existisse, ou não comprovar que ele não existe, ele não terá prejuízo nenhum. Grande poeta, filósofo Blaise Pascal. Mas se você entrar no Google e tentar curiosamente fazer uma pesquisa da biografia de Shakespeare, o grande Shakespeare, você vai ver que ele não existe nenhum manuscrito deixado por Shakespeare, diferentemente de Napoleão Hill, que quando morreram deixaram escrito que o medo de escrever em idos de 1938, que foi objeto do livro Mais Esperto que o Diabo, publicado em 2011, e best-seller, vendeu mais de 100 milhões de cópias no mundo. E foi o livro mais lido em 2020 e 2021, não obstante o mesmo ter sido escrito em idos de 1938 e publicado, ou seja, o mesmo foram escritos, né? Napoleão Hill deixara os seus manuscritos. Na época, houve um ceticismo da família por conta do nome, ficaram com medo da repercussão, mas o fato que a família liberou a publicação em idos de 2011, ou seja, 75 anos depois. E aí, sob a perspectiva da data da publicação, podemos dizer que é uma obra póstuma, ou seja, pós-morte, sob a perspectiva da publicação, mas não sob a perspectiva dos manuscritos, porque foi da lavra ou da autoria do próprio erudito e transcendental Napoleão Hill. O empresário norte-americano Andrew Carnegie, considerado um dos homens mais ricos da época, do idos de 1936 1938, notadamente na área do aço, ele dominava 25% da produção de aço para a indústria norte-americana. Ele tinha uma sede, ele tinha uma aspiração, um desejo, um sonho de desenvolver uma filosofia em que até então as universidades não tinham desenvolvido, que era realmente ensinar as pessoas a serem felizes, ensinar as pessoas a terem sucesso na vida, e ensinar as pessoas a colocarem em prática aquilo que a universidade ensina mediante diversos conceitos pré-existentes. E me vem à mente aqui um erudito que há pouco mais de 3 anos publicou uma obra, a saber, espiral, a teoria Michael Sandel, autor norte-americano, que escrever a tese da tirania do mérito, se dirigindo notadamente ao sistema que elegeram o ex-presidente Trump, que está aí voltando aí, está aí concorrendo novamente nas primárias dos Estados Unidos. Mas o autor norte-americano, a saber, Michael Sandel, escrevera o livro a tirania do mérito, a ponto de criticar o modelo que elegera o ex-presidente Trump, a ponto de criticar o sistema de cota das universidades dos Estados Unidos, a ponto até mesmo de citar alguns jogadores de futebol como CR7, Neymar, Mbappé, etc., cujos são criados microsistemas para beneficiar uma minoria de categorias profissionais em detrimento da maioria. E aí remonta, né, essa ideia e corrobora com essa ideia defendida em idos de 1938 pelo magnata do aço, a saber, Andrew Carnegie, que falando com o jovem Napoleão Hill à época, dizia que era o seu sonho, era uma aspiração, era um projeto de vida. Ele desenvolveu uma filosofia que ensinasse as pessoas a ter sucesso, a colocar em prática aquilo que vê na teoria na universidade, sobretudo a encontrar a felicidade. E esta foi a razão pela qual ele contratou, ou propuseram à época, uma proposta para o jovem Napoleão Hill viajar o mundo durante 20 anos, entrevistar 2.500 pessoas que não tiveram sucesso, 500 que tiveram,
para criar 16 princípios de como ter sucesso e apontar 30 erros que as pessoas cometem, por isso não tem sucesso. E será objeto de um vídeo-aula onde irei delimitar os verdadeiros contornos e alcances do transcendental livro, a saber, Quem Pensa Enriquece, combinado com o transcendental livro, a saber, Mais Esperto que o Diabo, ambos de autoria do erudito e transcendental Napoleão Hill. Vejo, portanto, que Henry Ford, que trabalhava com marchante de carne, tinha um sonho em desenvolver um motor V8. Os engenheiros, não obstante ele persistir em dado projeto, os engenheiros diziam que era impossível. Até que, de tanto ele insistir, ele consegue convencer os engenheiros de projetar o motor V8. E hoje a Ford é um dos clássicos do mundo. Juntamente da Chevrolet, também americana, a Fiat italiana e a Volkswagen alemã. Provando que o dinheiro, o poder, deve ser aplicado, destinado, não em si mesmo, mas ser um meio ou instrumento para se atingir o sucesso, a felicidade, notadamente em prol do bem comum. É assim. Me vem sempre à mente uma parábola budista, onde um monge budista estava rezando debaixo de uma figueira, passa um indiano e pergunta àquele monge qual seria o maior princípio do Buda, que é autor da erudita e transcendental teoria do Zen, ou seja, a teoria do meio, de evitar os extremos, remontando e corroborando também essa tese do estoicismo, defendido pelo imperador Marco Aurélio e o filósofo Sêneca. Ambos, pelo menos o filósofo Sêneca, fora contemporâneo de Jesus, Paulo de Tarso, o imperador Nero, Calígula e etc. Vejo, portanto, que o dinheiro não deve ter um fim em si mesmo, mas ser um meio ou instrumento para se atingir a felicidade, o sucesso e o bem, e promover o bem maior, que é amar o próximo. Não à toa, certa feita, Napoleão Hill e também outro grande, Mazili, asseveraram no sentido de dizer que aquele que amordoa objetos estranhos negocia. Os Estados Unidos, em que pese, é considerado o maior doador do mundo. Talvez não à toa também os Estados Unidos se tornaram a maior potência do mundo, exatamente porque tem essa cultura de doar. E esta é a razão pela qual o filósofo e o poeta diz que aquele que amordoa objetos estranhos negocia. Napoleão Hill, por meio de sua erudita obra Saber, Mais Esperto que o Diabo, esse livro será objeto de diversos outros vídeos aulas. Fora pedagógico no sentido de estabelecer 7 princípios, e o 7, remontando aí que o livro é o número mais citado na Bíblia. Não à toa, 7 são os dons do poder do Espírito Santo, a saber, ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência do Senhor. Mas Napoleão Hill estabeleceu 7 princípios para ter sucesso, para ser feliz. A escolha de um propósito na vida, ter autodisciplina no que for fazer, aprender a lidar com os erros
forma positiva, cercar-se de boas influências. E aí me vem à toa o que dizia o próprio Napoleão Hill, que tubarão nada ao lado de tubarão e sardinha ao lado de sardinha. Tubarão busca a oportunidade e sardinha vive ali na sua zona cinzenta de conforto. Remontando também o que ensinava o rei Salomão, no sentido de dizer que aquele que anda com bobo, bobo será, e o que anda com sábio, mais sábio será. Remontando um desses 7 princípios estabelecidos pelo erudito escritor best-seller, ou seja, Napoleão Hill, quando disse: se cercar de boas influências, aprender a administrar o tempo. Não podemos desperdiçar o tempo, pois o tempo jamais voltará. Um grande imperador, não imperador, mas um orador, filósofo, jurista romano, a saber, Cícero, cônsul, foi um político também muito famoso, muito respeitado na sua época, fora pedagógico em nos ensinar, no sentido de dizer que os mortos vivem na memória dos vivos, mas em que pese os mortos somente viverão na memória dos vivos, se este morto, em que pese, tiver feito algo que transcende no tempo, como era a tese defendida pelo magnata do aço dos Estados Unidos, saber Andrew Carnegie, que queria desenvolver uma filosofia atemporal, uma filosofia transcendental que ensinasse as pessoas a ganhar dinheiro, a ter sucesso, atingir a felicidade, diversamente dos conceitos pré-existentes ensinados nas mais diversas universidades do mundo. E aí você recomenda a leitura do escritor norte-americano Michael Sandel, que escreveu A Tirania do Mérito, que também já foi objeto de videoaulas em 2 canais, razão pela qual, novamente, convido os senhores e senhoras a se inscrever no primeiro canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dar o seu like, apertar o sininho para poder assistir de forma gratuita os respectivos videoaulas. Veja, portanto, que o poder, o dinheiro, não deve ter um fim em si mesmo. É como um processo judicial. Nós, advogados, juristas, existe uma ferramenta muito poderosa que utilizamos para defender o direito de nossos constituintes ou de nossos clientes, aquele que tem um direito violado. A cada direito violado gera uma pretensão. Pretensão esta que se extingue com a prescrição e a decadência. Artigo 8687. Ninguém pode abusar do direito. Quem abusa do direito comete ato ilícito. Ou seja, você transforma positivo em negativo. Mas o que Napoleão Hill, os estoicos, notadamente Sêneca, filósofo Sêneca, e o ex-imperador Marco Aurélio defendiam, é que a gente tem que fazer o contrário. Transformar negativo em positivo. Negativo, entendam-se, a diversidade da vida. Todos nós iremos passar por os mais diversos e complexos problemas do dia a dia. O que diferencia um sábio do não sábio é a maneira como cada um vai enfrentar esses problemas e aprender a superá-los. Pense, portanto, sobre a perspectiva teológica ou da palavra de Deus, na secura espiritual, a série como defendia Madre Teresa d'Ávila, e secura espiritual defendida por Santo Tomás de Aquino, pai da escolástica, que consiste exatamente no momento em que Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente, a fim de nos ensinar a enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. E para além disso, temos a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossa vida
no momento da dor, da perseguição, da opressão, da supressão, da injustiça e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam, se exaltam, serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco, hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente Deus fica. Somente as escatológicas palavras e promessas, por que não dizer o poder do Todo-Poderoso, não hão de passar. E esta é a razão pela qual devemos escolher, como dizia Billy Graham, um dos maiores protagonistas do avivamento norte-americano, para quem certa feita, antes de morrer aos 99 anos, fora pedagógico no sentido de dizer que a fé é divorciada de ação inócua, pois ela não atinge a sua plenitude. Estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição, da desgraça, cuja a ignorância e o vício são as arqueias ou causa-mãe responsável por tudo de ruim que acontece no mundo. Billy Graham dizia, estreito é o caminho. Qual é o caminho que você quer seguir? O estreito, o caminho largo da perdição, mundo do crime, das drogas e etc. É isso. O presente canal, em que pese seria um demérito aos demais, é o único que, para além de você ter acesso diariamente a vídeos, aulas, versando sobre diversas ramificações do direito constitucional, como direito à saúde, direito a quem faz concurso público, direito das obrigações, quem comprou um carro, um veículo, e já falei por diversas vezes em demasia que o Supremo Tribunal Federal, referendado pelo Congresso Nacional o ano passado, permitiram a busca e apreensão de veículos sem ordem judicial, sem precisar acionar a justiça, e também a tomada de imóvel financiado e inadimplente até com uma. Razão pela qual você deve ligar para um advogado especialista em direito imobiliário, como este que estava a falar, para lhe dar a devida assessoria jurídica e, se for o caso, entrar com a devida ação judicial para defender o seu bem. Como defender o direito de você ser nomeado em concurso público, o direito a você ter um leito no hospital particular, independentemente de pagar, direito tributário, tributo pago indevido, direito que você compre imóvel na construtora e tem direito a receber no mínimo 70% dele, direito que você compra um carro, mesmo você, o banco levando, você tem direito a uma prestação de conta, direito que você tem sobre as mais diversas temáticas do direito da propriedade, direitos às obrigações, direito bancário. Hoje existem muitas fraudes perpetradas pelos mais diversos bancos, inclusive Banco do Brasil, e eu falo isso em causa própria, Banco do Brasil e demais bancos privados, sendo omisso em permitir que pessoas sejam lesadas, entendeu? E você precisa de um advogado sério e probo. Hoje, por exemplo, na área da Justiça do Trabalho, eu dou uma orientação para você que está me ouvindo, que tem alguma demanda na Justiça do Trabalho, que tenha muito cuidado ao contratar um advogado nesta área. Pois, diversamente, antes da reforma trabalhista, que se deu aí antes ou no período da pandemia, antes o trabalhador entrava na justiça e se ele perdesse não tinha problema nenhum, ele não era condenado. Mas hoje é como se fosse na justiça comum, estadual e federal. Se você entrar com litigância de má-fé ou líder temerário, se o seu direito não for bom, então o advogado tem que ser um advogado probo, ser honesto, ético e muito competente para não colocar você num mato sem cachorro, com devido respeito e devida licença poética. Antes de você entrar na justiça, você precisa procurar um advogado sério, de referência, probo ou honesto e muito competente. Você precisa ouvir dele. As pessoas que o que eu atendi nesses últimos 15 anos, eu passo 1 hora, 2, 3, às vezes nem pego as ações, porque eu chego à conclusão que se eu entrar na justiça eu vou complicar o direito do cliente, que o direito não é bom.
O advogado tem que ter honestidade intelectual para tanto, para não cometer litigância de má-fé, para não colocar o cliente em situações diversas. Mas também aqui chama a atenção de clientes, vocês que contratam um advogado apenas a nível de informação, vocês também precisam ter uma consciência acerca dos direitos e deveres de cada um. O direito de você que contrata de exigir um trabalho com profissionalismo, mas também você deve ter em mente que deve cumprir com a obrigação que você assumiu com o seu advogado. Nada mais injusto do que um advogado defender um cliente, ele está na iminência de perder o seu imóvel, ou seja, seu único bem. O advogado devolve o seu bem, tutela seu bem, consegue ainda a restituição de parte do dinheiro, devolve a dignidade que estava abalada e em ato contínuo, ao invés de ser agraciado com o pagamento, devido pagamento dos honorários, determinados clientes, se valendo da própria torpeza, resolve ignorar o trabalho, o relevante trabalho feito pelo advogado e não paga. O advogado é obrigado, por uma questão de honra, a acionar a justiça. Então é isso, tem que haver uma responsabilidade de ambas as partes. Se o advogado tem que ser competente, tem que ser honesto, tem que ser eficiente, do outro lado o cliente tem que ser também, e respeitar. Existe uma coisa que deve existir sempre entre advogado e cliente, é respeito, confiança, pois na hora que quebra o laço, esse liame de confiança, não existe razão mais para o advogado defender o cliente. Assim também, por via reflexa, que os direitos são iguais, são bilaterais, quando você que contrata um advogado descobre que você foi induzido a erro, você também deve procurar dentro da legalidade, da mais ampla e irrestrita legalidade e legitimidade, os meios legais para resolver dados problemas, sem abusar do direito, sem fazer ilações ou falsas acusações sem prova, procurando o palco adequado, devido ao processo legal, um outro advogado probo, e assim sucessivamente. Hoje a gente está diante de uma crise de legalidade e legitimidade a ponto de as pessoas deixarem de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito, como foi o caso do lamentável caso do dia 8 de janeiro do ano passado, onde as pessoas induzidas ao estado de erro, que é exatamente a falsa compreensão da realidade, atacaram os três poderes. Pessoas sendo condenadas a mais de 1.400, 1.500 a pena de 13 a 17 anos, mais medidas pecuniárias e cautelares afins, exatamente porque se deixaram a ser induzidos ao estado de erro. Muitos especialistas da área humana, da área da psicologia, da psicanálise e da neurociência, vem revelando que é humanamente humanamente impossível tantas pessoas se deixaram a ser induzidas pelo estado de erro. Revelando, a ciência hoje revelando, especialistas dessas áreas, que as pessoas não estão pensando. Existe uma grande diferença de pensar e ter pensamento. A gente precisa primeiro filtrar as informações. E um dos 7 princípios criados por Napoleão Hill no livro Mais Esperto que o Diabo é exatamente que devemos pensar antes de agir. Aprender a administrar o tempo. Buscar ter equilíbrio emocional, inteligência emocional, espírito de resiliência e empatia. É isso que faz com que todos nós não estamos livres de nos depararmos com as mais diversas adversidades da vida, injustiça, perseguição, humilhação e até calúnias. O que vai ser o divisor de água é a maneira como cada um vai reagir. O homem sábio, ele se vale da experiência alheia. O homem inteligente, ele paga para ver. Então é mais importante ser sábio ou inteligente.
deve ter o fim em si mesmo, mas ser o instrumento, o meio para se atingir o sucesso, o bem-estar comum das pessoas e a felicidade. É isso que defendia e que defende a transcendental tese de Napoleão Hill, também defendida pelos estoicos, notadamente nas pessoas do imperador e ex-imperador Marco Aurélio, Sêneca e etc. O sexto princípio de Napoleão Hill, em sede do livro Mais Esperto que o Diabo, é aprender a administrar o tempo. O tempo é ouro, o tempo não volta mais. Temos que ter ou termos autodisciplina em tudo que for fazer na vida. Escolher um propósito. Você imaginou vivermos sem propósito? E sobre essa perspectiva também se faz extremamente necessário dizer que o futuro é capaz de moldar e até construir o presente. No momento em que a pessoa traça propósito e objetivo na vida, ele está usando o futuro para alimentar e motivar o seu presente. Escrevi um vídeo falando sobre a perspectiva da ciência e da filosofia, que tudo que é do mesmo gênero, ele tanto pode vibrar ou oscilar para positivo como negativo, ou seja, a temperatura, ela tanto pode ser quente como pode ser fria, vai depender de como você manipula. Assim como a escuridão, só existe escuridão quando você não atrai a luz. Por via reflexa, o mal só existe quando você não atrai o bem. Por último, porém não menos importante, o diabo, como é defendido por Napoleão Hill em certo estupendo livro, será objeto de um vídeo-aula ou diversos vídeos-aula onde eu direi tudo que você precisa saber sobre esse livro. Razão pela qual se inscreva no canal, convide o maior número de pessoas para fazer o mesmo, para você não perder e enriquecer a sua cultura, a sua espiritualidade e etc. Sétimo princípio, pensar antes de agir. Estamos falando aí da ponderação, cautela. O homem cauteloso vale por 1000. Cercar-se de boas influências. Ou seja, você tem que buscar uma energia cósmica boa. Evitar lugares contaminados, lugares tóxicos e pessoas também tóxicas. Não à toa, Rei Salomão disse, aquele que anda com bobo, mais bobo será. Mas aquele que anda com sábio, por via reflexa, mais sábio será. Quando estamos falando sobre poder e dinheiro, e qual o valor que devemos dar ao dinheiro e como devemos valorar, como devemos, qual a verdadeira função social ou espírito jurídico do dinheiro e do poder, observamos, por exemplo, um clássico exemplo de um agiota, que não obstante ser um ato ilícito, mas existe muitas defesas feitas pelos mais diversos advogados, no sentido de, quando vão defender determinados agiotas que estão sendo processados, pois é uma contravenção penal, eles defendem que existe uma função social na prática da agiotagem, que é exatamente o agiota da creta que não tem. Quando a pessoa procura um agiota, ele já perdeu todos os seus créditos no banco, no cartão de crédito, etc. E aí o agiota tem uma função social sem defender a prática da agiotagem apenas sob a perspectiva filosófica, jurídica e pedagógica. Para você entender, dividir o joio do trigo, você saber dividir o texto, o contexto e até o pretexto, como também já foram objeto de vídeos, aulas em 2 canais. Mas o fato é que um agiota, não obstante ele ser um contraventor penal,
Como também o jogo do bicho é outra contravenção penal. Mas se você for analisar sobre a perspectiva filosófica, sobre a perspectiva jurídica, sobre a perspectiva social, existe uma função social. O jogo do bicho é uma prática que vem sendo tolerada, que existe tolerada ano-luz. Inclusive, até muito em frente de delegacia existe jogo do bicho. Todo canto que você anda tem jogo do bicho. Existe algo mais nocivo à sociedade do que as loterias? Considerado por este que vou falar, que é um advogado constitucionalista, como o maior jogo de azar, as loterias, Mecena, Mega Sena, etc. O governo regularizou para arrecadar impostos altíssimos. E outra grande ilegalidade praticada pelas loterias, e será um objeto, talvez, de uma ação, desde que estávamos falando na justiça, uma ação popular em nome de todos, para poder gerar efeito RH1 e para todos os apostadores, exatamente essa prática da casa das loterias, notadamente pela Caixa Econômica, de acumular os prêmios. Ora, se você compra um bilhete de loteria, aquilo ali é um concurso, e o próprio nome diz, concurso X. Se é um concurso, você pagou, se foi acumulado, você não tem que pagar de novo. Você está sendo lesado, você está tendo uma locuplementação, o enriquecimento ilícito da Caixa, do governo em detrimento da população. Se é um concurso, se você faz um concurso público, para um cargo público, se você, por exemplo, é cancelado aquele concurso e tudo, você não tem. Você, pior que você tem que ter o seu direito, a taxa de inscrição devolvida, se for cancelado mesmo, mas se for prorrogado, você vai pagar outro. Por via reflexa, os concursos das loterias não devem acumular. Como é no final do ano, não acumula. É para ser sempre igual àquela virada. A Mega Sena da virada, que não acumula. Sempre é para ser daquele jeito. Porque, na verdade, você que compra um boleto, você está sendo lesionado. Você está sendo objeto de um estelionato. Apenas a guisa de informação para você ter ideia do que eu estou a falar. As instituições financeiras financiam imóveis e foram levar proposta para o Congresso, para o atual governo de Lula aprovar o marco das garantias. E foram aprovadas. Para aumentar as garantias dos bancos, e aí foi nocivo para a população, porque agora os bancos, eles podem reaver os seus carros, descontratos inadimplentes, bem como os imóveis, tomar os imóveis também dos inadimplentes, independentemente de ordem judicial. E aí os banqueiros usam como função social, o marco temporal teve como função social exatamente diminuir as taxas de juros. Vejo que a função social, o propósito que deve ter o dinheiro. Ou seja, o dinheiro não deve ter o fim em si mesmo, mas o meio ou instrumento para se atingir a felicidade, o sucesso e etc. Em especial, o bem, a promoção do bem comum. Vejo, portanto, que o mundo mudou. Diversamente da Revolução Agrícola, que o combustível era a terra, avançou para a Revolução Industrial da Inglaterra e o combustível passou a ser o capital. Avançara e chegamos hoje na Revolução Tecnológica, cujo combustível não mais é a terra e pior ainda o capital, e sim o conhecimento. Razão pela qual João 8,32 é pedagógico no sentido de dizer: buscais a verdade vos libertará. Romanos 12,32 da Lavra de Paulo de Tarso: não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, devemos, pois, buscarmos, nos renovarmos por meio da nossa mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja a função social. Razão pela qual concluo para este estudo temático no sentido de dizer que
O grande orador humano, a saber, Cícero, fora pedagógico no sentido de dizer que os mortos vivem ou viverão na memória dos vivos. E é esta a razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que o dinheiro e o poder em que pese não deve ter o fim em si mesmo, mas o meio ou instrumento para se alcançar o sucesso, a felicidade e o bem-estar social da humanidade. Por último, porém não menos importante, finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que o mesmo conhecimento, a mesma arma e o mesmo poder que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem gerido em prol do interesse e do bem comum, ato contínuo, terá o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do presente vídeo aula. Não tive a menor pretensão de colocar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que pensam de contrário, pois isso é a democracia, como defendia o grande premier, que não dizendo o maior ministro britânico de todos os tempos, qual seja Winston Churchill, quando discursava na Casa dos Comuns de Leeds em 1947, na ocasião não olvidando em sintetizar em uma síntese estreita ser a democracia o pior do regime, à exceção dos demais. Se gostaram do presente vídeo aula, se inscreva no presente canal, convide o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Aperte o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. E, desde já, se sinta autorizado a deixar o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.